Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo que vemos fazendo a respeito da intervenção de terceiro. Mais precisamente, vamos tratar do amicus curiae, a intervenção de terceiro previsto lá no artigo 138 do CPC. Nós já fizemos uma primeira parte apresentando noções gerais sobre o amicus curiae e vamos complementar no vídeo de hoje, e eu quero tratar de alguns tópicos com os senhores. Vamos basicamente hoje tratar a respeito dos requisitos, tanto o requisito objetivo quanto o requisito subjetivo. Vamos investigar também a recorribilidade da decisão de admissão dessa intervenção de terceiro e vamos tratar a respeito dos poderes do amicus curiae, tá? Então vamos lá. O primeiro tópico que eu quero ver com os senhores, o primeiro dele é o requisito objetivo para a intervenção do amicus curiae. E quanto ao requisito objetivo para a intervenção do amicus curiae, nós devemos ter em mente que são um desses dois, a relevância da matéria, aqui nesse caso, a relevância da matéria seria a especificidade, né? Especificidade, questão específica, então especificidade do tema, objeto da causa, da discussão jurídica e ou a repercussão social da controvérsia. E o que nós temos de consignar aqui de importante é que são requisitos alternativos. Então, a relevância da matéria ou a repercussão social da controvérsia são requisitos, portanto, são requisitos alternativos para que o amicus curiae seja admitido no processo. Então, vamos ao trabalho aqui, Artigo 138 do CPC. O juiz, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema ou objeto da demanda, na verdade, podemos tratar como sendo um requisito só, ou a repercussão social da controvérsia. Então, eram esses os requisitos objetivos que eu queria consignar, deixar claro com os senhores, são, portanto, requisitos alternativos. Uma última consideração a respeito ainda dos requisitos objetivos é só consignar para os senhores que tanto a relevância
da matéria, especificidade do tema, quanto à repercussão social, elas podem ser preenchidos os requisitos objetivos, seja sobre o aspecto quantitativo, a reprodução ou a potencial repercussão em diversas outras demandas, ou do ponto de vista qualitativo, os valores jurídicos em jogo, o valor, a intimidade, a vida, a manifestação religiosa, que não necessariamente vai se repetir do ponto de vista quantitativo. Então, esses requisitos, a relevância pode ser quantitativa ou qualitativa, do mesmo modo a repercussão social pode ser qualitativa ou quantitativa, tá certo? Bom, um segundo requisito imprescindível é, vamos assim dizer, o requisito subjetivo. Para a intervenção do amicus curiae, é necessário que se preencha um dado importantíssimo que tem a ver com esse requisito subjetivo. E esse requisito subjetivo é o chamado de representatividade adequada. No que consiste essa representatividade adequada? Aqui, na verdade, é a demonstração pela pessoa, pode ser uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica pode ser de natureza privada ou de natureza pública. O que importa é que essa pessoa, o terceiro a ser admitido como amicus curiae, tem que demonstrar a representatividade adequada. E o que significa essa representatividade adequada? É justamente a capacidade de fornecer ou de fornecimento das informações ou argumentos que serão aportados, incluídos, inseridos no processo, tá? Então, o que deve ter em mente é que se demonstre que o terceiro que vai ingressar como amicus curiae tem uma aptidão, a potencialidade de apresentar informações relevantes, informações que sejam relevantes e com isso possam, portanto, contribuir com o substrato fático e jurídico necessário para o julgamento da causa. Então, a representatividade adequada é essa capacidade de fornecer informações que sejam relevantes, úteis para a solução da controvérsia. E quem é que pode ser admitido do ponto de vista subjetivo, quanto ao sujeito? Quem é que pode ser admitido como amicus curiae? Pessoa natural ou uma pessoa jurídica, pessoa natural ou pessoa jurídica. Pessoa jurídica pode ser tanto de ordem público ou privado. Isso não há nenhuma questão a esse respeito de mais importante. Do ponto de vista aqui, na lei, poderá, então, o juiz ou relator, considerando a relevância, a especificidade ou a repercussão social da controvérsia, poderá, de ofício ou a requerimento, já tratamos disso, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada. Então, a representatividade adequada, nos termos da lei, é justamente essa capacidade de subministrar, de fornecer os elementos, que é o que justifica, inclusive, essa intervenção do amicus curiae. Um próximo tópico que nós devemos ver é a recorribilidade da decisão que admite a intervenção do amicus curiae. E aí, veja, está lá no artigo 138. Essa decisão, ela é, na verdade, irrecorrível. Então, é da irrecorribilidade. É uma decisão irrecorrível. Não se admite interposição de recurso. É o que se encontra expresso lá
no artigo 138 em seu caput do CPC. Então, isso consiste, em última medida, em uma exceção, importante registrar isso, em uma exceção ao artigo 1015, inciso 9 do CPC. Vamos entender já o porquê. Artigo 138. O juiz ou relator, considerando a relevância, especificidade, repercussão social, vimos são os requisitos objetivos, poderá, por decisão irrecorrível. Então, o artigo 138, caput, é claro em afirmar a irrecorribilidade dessa decisão. Isso, como nós vimos, é uma exceção ao que consta do artigo 1015 do CPC, no seu inciso 9, porque o 1015 dispõe do agravo de instrumento, que é uma das espécies de recurso. E ele determina lá, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre, inciso 9, a admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Então, por esse inciso 9 do artigo 1015, cabe agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que verse sobre, vejam aqui, admissão de terceiros. Então, tudo poderia levar a crer o cabimento do agravo de instrumento nessa hipótese. Só que o artigo 138 é uma norma especial que regula justamente o cabimento do amicus curiae. E o artigo 138 afirma ser irrecorrível essa decisão. Logo, não cabe agravo de instrumento nesse caso do amicus curiae. O amicus curiae, portanto, é uma hipótese excepcional. Importante que isso fique claro aí para os senhores. Um outro tópico, já nos encaminhando aqui para o final, é aquele relacionado aos poderes do amicus curiae, evidentemente. Uma vez que se admita o amicus curiae no processo, quais são os poderes que ele recebe para a sua atuação processual. Uma primeira observação que nós já adiantamos no vídeo anterior é que aqui a atribuição dos poderes vai passar por uma análise casuística. Ou seja, o juiz, o relator, vai atribuir no caso concreto. Juiz/relator, a depender do estado do processo, atribui os poderes de acordo com o caso concreto. Essa é uma primeira informação importante. Veja que isso vai aparecer lá no artigo 138, parágrafo 2º. Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, nós vimos também no vídeo anterior, essa intervenção pode ser provocada ou espontânea, definir os poderes do amicus curiae. Então, incumbe ao juiz ou ao relator, está aqui, artigo 138, parágrafo 2º, portanto, nos remete a uma análise casuística. Só que nós podemos tratar a respeito de alguns poderes que podemos chamar de poderes mínimos. Ou seja, poderes que ele recebe minimamente, independente dessa análise em concreto. Então, quais são esses poderes mínimos que o amicus curiae tem? O primeiro dela é a manifestação em 15 dias de sua admissão. Isso está no caput do artigo 138. Além disso, ele pode apresentar um recurso que se chama embargos de declaração.
Isso está claro no parágrafo 1º do artigo 138. E, além disso, ele pode sustentar oralmente, sustentação oral, e, além disso, ele tem legitimidade para a interposição de recursos repetitivos, é o que se encontra no parágrafo 3º do artigo 138. Então vamos lá, 138 caput. Veja, mais uma vez, não vamos ler para não tornar o vídeo muito extenso, mas o juiz ou relator, considerando os pressupostos objetivo e subjetivo, por decisão irrecorrível, vai determinar a intervenção, a participação de pessoa natural jurídica, órgão com representatividade adequada, que é o pressuposto subjetivo, já tratamos disso, no prazo de 15 dias de sua intimação. Então, está no caput. Isso o juiz ou relator não pode se eximir de permitir a participação do amicus curiae, que ele se manifeste pelo menos em 15 dias de sua intimação. Parágrafo 1º. A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência, nem autoriza a interposição de recursos. Então, não autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do parágrafo 3º. Então, o que está aqui para os senhores, olha, embargos, ele vai se manifestar em 15 dias, ele pode oferecer embargos de declaração e, além disso, o que está no parágrafo 3º. Parágrafo 3º. O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, ele pode tratar do incidente de resolução. No incidente de resolução de demandas repetitivas, ele tem, portanto, legitimidade. Então, IRDR, tá? Além disso, nós podemos tratar de poderes excluídos. Ele não pode, o que ele não pode fazer. E aí está aqui no próprio parágrafo 1º, a intervenção de que trata o caput não implica alteração nem autoriza a interposição de recursos. Então, tirando esses casos aqui, embargos de declaração, que é um tipo de recurso, e a legitimidade para intervenção no IRDR, o amicus curiae não pode interpor recursos. Então, a exceção dos embargos de declaração, que está no parágrafo 1º, o amicus curiae não pode interpor recurso. Por fim, tratar rapidamente aqui a respeito da submissão à coisa julgada. Para encerrar o vídeo, vamos tratar da submissão ou não do amicus curiae à coisa julgada. E aí, de acordo com o artigo 506 do CPC, como o amicus curiae não é parte, ele não se sujeita, não se submete à coisa julgada, formada no processo. Tá certo? Bom, e aí é isso que nós tínhamos. Só botar aqui uma última consideração, porque nós já vimos, mas só para relembrar, também não gera modificação da competência, está lá no artigo 138, parágrafo 1º. Então, a intervenção do amicus curiae não gera modificação da competência, mesmo que seja aqui, uma pessoa jurídica de natureza pública especial, como poderia ser, por exemplo, o IFAM, uma autarquia federal. Então, só quero consignar aqui, mesmo sendo uma natureza pública, não modifica, era aqui que eu queria falar, não modifica a competência originária do juiz. Tá certo? Então, essas eram as considerações finais sobre o amicus curiae. A gente faz um corte no vídeo por aqui, agradecendo aos senhores por hora só.
Fiquem todos com Deus, até a próxima. Continua acompanhando que vai surgir mais vídeos aí tratando sobre o direito processual. Um abraço, senhores.